E aí, Léo, Chelsea e Palmeiras já se enfrentaram no Mundial de Clubes ou do Intercontinental em 2021, que foi disputado em fevereiro de 2022. Então, um pouco mais aí de 2 anos e meio. Eles já se encontraram 1-1 no tempo normal, 2-1 para o Chelsea na prorrogação. Naquele que eu falo que o Palmeiras jogou muito bem, apesar de sofrer ali pressões, mas esteve muito perto do título e de encarar o Chelsea ou até vencer o Chelsea. Mudou muita coisa. Um só jogador do Chelsea continua no elenco do Chelsea e o Palmeiras, que vai ser titular amanhã, sexta, só o Everton. Mudou bastante coisa, mas o desenho do time é parecido e eu acho que é possível traçar paralelos para tentar entender o que o Abel vai fazer na sexta-feira. Com a ajuda do One Sport Analyzer, isso vai ficar ainda mais claro. O Chelsea tinha naquele dia 3 zagueiros, então Rudiger, Thiago Silva e Christensen. 2 volantes à frente, com Kovacic e Kanté. E uma linha de 5 com Hudson-Odoi, com Havertz, Lukaku, Mount e o Azpilicueta. Na prática, o Chelsea usou naquele dia, diante do Palmeiras, no dia 12 de fevereiro, um 3-2-5. Já o Palmeiras, de Abel Ferreira, naquele dia, tinha, sem a bola, uma linha de 6 para se defender. Rony, Rocha, Gomes, Luan, Piquerez e Scarpa formavam essa linha de 6. 2 volantes, Danilo e Zé Rafael, e os 2 homens mais avançados, no caso, eram Veiga e Dudu. Como é que funcionava a marcação do Palmeiras naquele dia, nesse 6-2-2 ou um 4-4-2 em que os 2 jogadores de lado voltam bastante? Por encaixes individuais. Então, uma bolinha branca para uma azul e os encaixes estão delimitados com essa linha tracejada. O único jogador que tinha um pouquinho mais de liberdade era o Thiago Silva, o zagueiro por dentro do Chelsea, e o Gomes era o homem a mais do Palmeiras, aquele jogador que não está marcado ali, era a sobra do Palmeiras. Tinha um homem a menos na frente, por isso o Thiago tinha espaço, tinha um homem a mais atrás, que era, no caso, o Gustavo Gomes. Vamos entrar em detalhes desses encaixes? Quem pegava quem? Marcos Rocha, lateral direito do Palmeiras, encaixava no Kai Havertz, que era um dos meias do Chelsea. Piquerez no Mason Mount. Então, os laterais do Palmeiras encaixavam naqueles que seriam os meias do Chelsea. Os 2 zagueiros do Palmeiras, Luan e Gomes, vigiavam o Lukaku, o centroavante do Chelsea. Mais à frente, os 2 volantes. No caso, Danilo e Zé Rafael vigiavam Kovacic e Kanté. Veiga e Dudu vigiavam Rudiger e Christensen. Os 2 atacantes do Palmeiras olhavam os zagueiros do lado. O Thiago Silva era o único homem que tinha um pouquinho mais de liberdade. Rony e Scarpa vigiavam Azpilicueta e Hudson-Odoi, os pontas do lado. Então, os pontas do Palmeiras vigiavam os alas do Chelsea. Só o Thiago tinha liberdade para transitar. Eu acho que o Abel pode usar uma estrutura próxima a essa no duelo contra o Chelsea. O Abel pode, eventualmente, usar os laterais mais por dentro para encaixar em Cole Palmer e Enzo Fernandes e baixar 2 alas, que podem ser o Mike do lado direito ou o Felipe Anderson do lado esquerdo. Pode ser, no caso, Facundo Torres ou o Alan, formando novamente essa linha de 6 com 2 volantes, Aníbal e Richard Rios, e 2 homens mais avançados, Maurício e Estevão. Nessa configuração aqui, ele teria que abrir mão, no caso, do centroavante, o Vitor Roque. Joga melhor de que lado? Jogou na esquerda, jogou na direita? É mais centralizado ou tem um lado específico? Não, eu acho que ele vai bem nas duas, mas acho que ele é um ótimo leitor de espaços. Por isso eu gosto dele mais jogando por dentro. Não é um ponta, não é um jogador para ficar aberto pelo lado. Esse trabalho vai ser destinado a outros jogadores. Até com o nosso campinho fica mais fácil da gente enxergar com esses encaixes. Então, aqui colocado, o Palmer pode encaixar com o Vanderlan, mantendo aquela estrutura da linha de 6 que a gente viu lá atrás, tá? Então, os laterais encaixando nos meias, Giai encaixando no Enzo, o Mike pela direita encaixando, no caso, no Pedro Neto, o Alan sendo essa opção de dobra pelo lado esquerdo para marcar o ponto, o Madueke, 2 zagueiros, Mikael e Fuchs vigiando o Dilep. O Chelsea se organiza nesse 3-2-5, então esses 2 volantes por dentro ficariam com os 2 volantes do Palmeiras, Maurício e Estevão marcariam os 2 zagueiros abertos e o Cole, o zagueiro por dentro, seria o único que não teria um perseguidor específico, assim como o Thiago Silva pode ter um pouquinho mais de espaço para levar essa bola. Essa seria uma configuração possível para o Palmeiras e é aquela que eu acredito que o Abel vai utilizar. O plano de jogo funcionou muito bem para mim naquele duelo do dia
12 de fevereiro de 2022 e eu acho que ele pode repetir. Eventualmente, para a entrada do Vitor Roque, ele abriu mão nessa configuração aqui do centroavante. Nem Flaco, nem Vitor Roque, acho que os dois estão devendo dentro da Copa do Mundo de Clubes. Com isso, ele conseguiria manter Estevão e Maurício mais à frente. Dois jogadores que têm uma boa velocidade, que são rápidos para conectar esses contra-ataques. Ele pode abrir mão do Alan, por exemplo. Mas está jogando muito bem, né, Léo? Fez uma ótima partida com o Botafogo. E não necessariamente precisa ser o Alan, esse homem do lado esquerdo, tá? Esse homem do lado esquerdo também pode ser o Facundo Torres, por exemplo. O cara do lado direito também, eventualmente, pode ser o Felipe Anderson. É uma possibilidade. Jogador que foi, para mim, bem na estreia e que poderia ter ganhado mais oportunidades, acho que por uma questão tática o Abel não utilizou. Do lado esquerdo, além do Alan, pode ser o Facundo Torres. Mas se a gente abrir mão dele para a entrada de um centroavante, eu acho que aí mudam os encaixes. No caso, o Vanderlan pode pegar o ponta, o Madueke mais aberto, e o Abel trocar aqui para um dos volantes ficar de olho no Palmer. No caso, o Aníbal Moreno. Isso mexeria no posicionamento do Maurício, que teria que ajudar o Richard Rios a pegar esses dois volantes do Chelsea, e o Vitor Roque ficaria de olho no Cucurella. Independentemente de qual seja o desenho do Palmeiras e a estrutura, eu acho que me parece muito provável que o zagueiro do meio, no caso o Colwill, vai ter espaço para sair jogando, vai ser o homem livre. E aí algum outro jogador com algum gatilho de pressão pode, a partir do momento que a bola for tocada para trás, algum outro jogador pode partir para marcar o Colwill. Mas pensando friamente aqui, qual jogador do Chelsea vai ter mais liberdade para jogar? Vai ser esse zagueiro do meio. O Chelsea também tem algumas possibilidades na sua escalação. O Chalobah não é confirmado, esse zagueiro do lado direito rodou muito durante a temporada inteira. Pode ser o Adarabioio, por exemplo, mas acho que muda pouco, não mudam as características. A ideia está posta e é um 3-2-5. Eventualmente o Madueke ficou de fora nos últimos jogos. Pode ser uma peça sacada por ele para a entrada do Malo Gusto, e aí muda um pouquinho o desenho do Chelsea. Mas fato é, o Chelsea joga num 3-2-5 e os encaixes do Palmeiras não devem variar muito disso que a gente já mostrou aqui. Sua formação ideal, então, é sem o centroavante? Sim, eu entraria sem Vitor Roque e sem Flaco naquela configuração anterior que eu tinha mostrado. Palmeiras vai jogar tão defensivo quanto jogou em 2022? Eu acredito que esse Chelsea não seja melhor do que aquele. E havia um receio muito grande naquela data do Lukaku, que era o centroavante do Chelsea. Marcou o gol. Exato. A fato do Palmeiras dobrar dos dois lados também era a intenção do Abel era que o Chelsea não conseguisse executar cruzamentos para a área. Hoje o Dilep, que é o centroavante titular, ou então o Nicolas Jackson, que cumpriu suspensão já durante essa Copa do Mundo de Clubes, são centroavantes com característica diferente. São mais atacadores de espaço do que propriamente jogadores fortes no jogo aéreo. Até acho que o Dilep tem um bom jogo aéreo, mas não sei se é a principal característica dele, assim como era a característica do Lukaku, o centroavante muito forte de imposição física. Então, isso pode mudar um pouco o plano de jogo do Abel e o fato dele não ter a intenção de dobrar dos dois lados. Aí ele pode usar essa configuração que eu mostro aqui, que no caso ele não tem um ponta baixando toda hora pelo lado esquerdo. O Estevão, nesse caso, tem um pouquinho mais de liberdade para ficar à frente. O Maurício faz um trabalho por dentro para segurar o Reece James, assim como o Rios vai ficar de olho no Lavia, que tem jogado bastante nessa Copa do Mundo de Clubes, se recuperou de lesão na última temporada. Vale a gente lembrar, o Chelsea não tem o Caicedo, Moisés Caicedo, jogador equatoriano, é desfalque, está suspenso, então é uma baixa também considerável para o lado do Chelsea, apesar de eu achar que do lado do Palmeiras os desfalques são mais consideráveis. Há outras possibilidades que a gente pode levantar aqui quanto ao miolo de defesa, mas acho difícil que o Abel não faça essa escolha por Mikael e Bruno Fux. Se for considerar o centroavante, Vitor Roque pelas características, pelo contra-ataque ou não? Sim. Não vejo como um jogo para o Flaco, pelo menos de início. E acho que a Copa do Mundo de Clubes, a partir de agora, se o Palmeiras for avançando, vai ser muito difícil utilizar o Flaco logo de cara. O Flaco é um centroavante alto, mas não é aquele pivô, aquele jogador que sustenta a bola quando é lançada no corpo dele. Então, isso faz com que seja um pouco complicado utilizar o Flaco Lopes nesse tipo de jogo. Eu acho que é um jogo mais para um jogador veloz que, como o Abel gosta de colocar, vai empurrar a última linha do seu adversário para trás. O Vitor Roque reúne essas características, já o Flaco Lopes, não.
numa situação emergencial em que o Palmeiras esteja em desvantagem no placar, aí sim a gente pode pensar na utilização do Flaco Lopes para uma bola aérea. Você falou que hoje o Chelsea talvez seja um pouco inferior àquele de 2022. O Palmeiras é superior àquele de 2022? Não? Para mim, o Palmeiras de 2022 do Abel, não necessariamente o de fevereiro, mas da temporada de 2022, jogou o melhor futebol sob o comando de Abel Ferreira. Era um time muito forte àquela altura e naquele dia você não tinha desfalques consideráveis. O elenco do Palmeiras de hoje é bem melhor do que naquele dia, o que faz com que a gente não tenha a escalação do Palmeiras de core salteado, como era naquele dia. Os posicionamentos foram muito diferentes, né? O Rony era o centroavante do Palmeiras, jogou como praticamente um ala do lado direito. O Scarpa era um meia, mas naquele dia fez um ala pelo lado esquerdo, mas dificilmente o Palmeiras mexia naquele 11 inicial. Agora, com um material humano melhor que o Abel tem à disposição, a gente pode traçar diferentes desenhos com diferentes peças. Quanto por cento? 60 a 40? Acho que 60 a 40 é bom. Tá justo? Acho que o Chelsea é um pouco favorito no duelo, por conta do investimento, da grana, dos jogadores que tem à disposição. Mas o Palmeiras pode equilibrar o jogo, até porque acho que o Palmeiras é um time muito montado para esse duelo, em que ele não é necessariamente o favorito Principal, que vai jogar para atacar. Exatamente. Ele não é esse time que, para mim, o Flamengo é um time que se impõe mais nos jogos, que tem essa característica de ter a bola. O Palmeiras se adapta melhor às condições que ele enfrenta, de acordo também com o seu adversário.